Bom dia, bora ver o que o mercado tem para nós hoje. É, o mercado ele vinha tendo um alívio diplomático nos últimos dias, só que ontem os Estados Unidos e o Irã eles acabaram trocando alguns ataques e as esperanças desse acordo elas estão cada vez mais diminuindo. O Trump principalmente ele tem apresentado bastante insatisfação em relação a alguns pontos contra esse acordo e ele também fala que ele pode esperar mais que o Irã, então ele não está muito preocupado em realizar esse acordo com tanta pressa assim quanto a gente espera. Hoje é uma semana, hoje é um dia bem cheio bem carregado de dados econômicos. A gente tem o PIB aqui, o núcleo do PCE, que é, acredito que é o indicador mais importante que vai sair hoje, que ele vai dar para nós um norte se esse choque inflacionário ele já está contaminando a cesta de consumo pessoal do consumidor. Então, hoje é um dia que eu recomendo não operar até a saída dos dados, pelo menos, mas vamos ver quais as possibilidades que o mercado pode entregar aqui. A gente pode ver que o Brent e o CL1 aqui eles já voltaram a subir. Ontem o CL1 ele estava abaixo dos US$ 90. Apesar de estarem subindo, eles ainda estão abaixo dos US$ 100, o que diminui um pouco a pressão inflacionária no curto prazo, mas ainda assim a questão diplomática ela está cada vez mais fragilizada e isso pode ser um problema. Ainda mais que enquanto não houver um acordo de paz, não, não vai ter uma normalização do fluxo de petróleo. A gente pode ver que os títulos já voltaram a subir, pelo menos agora pela manhã. O dólar ele está dentro dessa lateralização aqui. Ontem o mercado tava absorvendo esse alívio diplomático, então saiu as headlines de que os Estados Unidos voltou a atacar algumas bases iranianas e vice-versa. O mercado ele ainda corrigiu até esse volume imbalance aqui que tinha, se sustentou aqui e voltou para essa lateralização aqui, não tendo buscar um nível de demanda mais barato, porque o mercado ele voltou a reprecificar um prêmio sobre o petróleo e isso acabou impactando títulos e dólar. Se hoje o petróleo e os títulos seguirem subindo, existe uma grande probabilidade do dólar também dar continuidade a essa alta aqui. Ele ainda não acabou não rompendo com muita vontade esses topos aqui. Então acredito que ele pode corrigir mais, pode vir. Ainda mais que deixou esse outro volume em balance aqui. Pode ser uma região bem interessante para o preço trabalhar. Só que a gente tem esse FVG aqui, então o preço ele pode vir a corrigir mais, alinhar o fluxo da continuidade essa alta. É uma região de pullback aqui, uma região de reteste. Então acredito que aqui possa ser uma boa região para compra. Se o preço vier desacelerando e fizer um alinhamento do fluxo, podemos buscar por operações de compra. Ou se ele acabar rompendo esses níveis aqui, dá para pegar
um pullback após o realinhamento do fluxo aqui também. Mas dependendo dos dados e dependendo das headlines, a gente sabe que o preço ele pode vir a cair mais. Essa região aqui ela tá bem interessante porque é uma região onde o preço acumulou. É uma região de equilíbrio para o preço e o preço teve força para sair daqui e realizar esse rompimento aqui. Então, aqui o mercado ele está muito acumulado. Operar aqui também a gente vai estar operando dentro de uma região intermediária. O ideal seria esperar romper algum dos lados ou o mercado dar um direcional melhor. E como a gente sabe que tem dados do PCE, se os dados do PCE vierem quentes, a gente tende a fortalecer o dólar no curto prazo e tende a fortalecer também no médio prazo, porque vai mostrar uma inflação mais alta e a gente sabe que a inflação mais alta gera expectativa de juros mais altos. Então, se o mercado seguir nesse rumo, a probabilidade é um dia de alta para o dólar. A gente pode ver que renda variável aqui, os índices, os setores, os ETF aqui, o, o setor de semicondutores, eles já estão negativos. O ouro já está sofrendo pressão também. E a renda variável aqui na Ásia fechou bem negativo. A Europa já está bem negativa também. As moedas emergentes elas sofrem reflexo do dólar. O dólar tende a um movimento de alta. As emergentes tendem a ser pressionadas. A visão para o dólar hoje é essa. Se a gente está com uma expectativa de alta no dólar, a gente pode esperar uma queda para o euro. O euro também está nessa região acumulada aqui. Ele pode buscar esse FVG aqui, esse desbalanceamento do preço, fazer um alinhamento do fluxo e buscar por níveis mais baixos. Ou romper essa região aqui, alinhar o fluxo e dar continuidade a um movimento de baixa. Aí vai depender muito do fluxo. O EURUSD ele já fez uma captura de liquidez aqui também. E já se sustentou nessa região de oferta que jogou os preços para baixo, fez o rompimento desses fundos. Aí o preço trabalhou dentro dessa lateralização, capturou a liquidez aqui e está jogando os preços para baixo novamente. Então, o preço pode dar continuidade nessa queda a partir daí. E aqui é uma região bem interessante. Já foi uma região de pullback também. O preço fez um pullback mais curto aqui. O ouro. O ouro acabou perdendo essas regiões aqui. Ele está em cima dessa região. Os próximos níveis que ele tende a buscar se ele perder essa região é mais abaixo. E se o petróleo seguir pressionado, o ouro tende a seguir caindo. Ele já fez o rompimento dos fundos aqui. Tem uma região de nível de oferta bem interessante aqui. Difícil acreditar que o preço vai voltar aqui em cima, ainda mais se a pressão continuar.
o ouro vier desacelerando e fizer um alinhamento do fluxo aqui, pode ficar bem interessante. Vier formando um canal aqui, mostrando uma desaceleração do preço. E a gente sempre espera o alinhamento do fluxo, porque nada impede que o preço venha a romper essas regiões, busque uma oferta mais cara, realinhe o fluxo. Por isso que o realinhamento do fluxo é sempre bem importante. E também após o rompimento dessa região aqui, uma correção no pullback e um alinhamento do fluxo, dá continuidade ao movimento e queda. O mercado hoje tá bem, tá bem claro pela manhã, só que ele tende a sofrer muito impacto dos dados econômicos, como tem bastante dados e dados bem importantes para serem divulgados hoje. É um dia que eu não recomendo operar antes da saída dos dados. É. O índice ontem acabou entregando uma queda bem interessante. Ele tá com esse volume em balance aqui, que foi o gap de abertura semanal. E ele já fez um MSS aqui, quebrando esse fundo. Voltou, preencheu parte do FVG DH1. A gente está no time frame DH1. Fez um boss desse fundo aqui. E ele pode dar continuidade a essa queda, principalmente para buscar esse desbalanceamento do preço ao longo do dia. Mas os índices a gente sabe como é. O interessante é esperar a abertura, porque o mercado ele pode seguir subindo, rebalancear o preço dentro dessa ineficiência aqui, e caso o tom do mercado mude, o direcional pode mudar bem rápido, principalmente se sair alguma headline apontando mais alívio nesse acordo. Mas dado todo o contexto do títulos, dólar, petróleo e vendo o fluxo das ações aqui que já tá bem misto aqui, só que Ásia e Europa já tá bem negativo. Pode ser mais um dia de queda pro índice. E ele pode travar nessas regiões aqui, porque a gente sabe que o mercado ele vinha numa pegada bem otimista, principalmente em relação aos resultados e ao guidance das empresas de tecnologia que foram divulgados ao longo dessas últimas semanas e tiveram resultados bem expressivos. Aí o mercado ainda ele pode buscar regiões mais abaixo, principalmente se o fluxo de queda aumentar na abertura e os dados do PCE vierem positivos. O mercado seguir absorvendo essa fragilização diplomática, o mercado pode dar continuidade à queda, realinhar o fluxo e buscar níveis mais baixos ainda. Então vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Mas a expectativa pro, pro índice inicialmente é de queda. S&P já preencheu parte do gap de abertura. Hum, Ontem também ele não conseguiu fazer uma renovação da máxima. Ele fez uma captura de liquidez, tentou induzir uma alta e acabou devolvendo tudo.
ele não tinha conseguido, ele acabou rejeitando o rompimento desses fundos, mas depois, mais tarde, ele veio e conseguiu romper e preencher parte desse gap. Então ele pode dar continuidade. E se ele romper esses fundos aqui, pode ser um indício de que o Nasdaq vai dar continuidade a esse movimento de queda e ter força para romper esse gap aqui. Porque o S&P ele acaba puxando o Nasdaq, então ele pode vir buscar regiões mais embaixo aqui também. Por enquanto, agora pela manhã, o fluxo e o contexto geopolítico, eles estão bem claros, estão bem direcionais. E a gente sabe que a guerra e o bloqueio da rota comercial, o Estreito de Hormuz, ele tem afetado não só o petróleo, mas outras cadeias de suprimentos, e isso acaba afetando a inflação. Então, a grande probabilidade é que o PCE ele venha um dado bem forte e acabe pressionando mais a renda variável e estimulando uma alta no dólar. Vamos ver o que o mercado vai acabar trazendo para a gente hoje. Um bom dia, tamo junto e até mais.